Bom dia, pessoal! Vamos falar hoje sobre construção de gráficos. Lá na página 176, nós vamos aprender a construir o gráfico de barras, o gráfico de setores e o gráfico de linhas. Vimos esses gráficos na aula passada, hoje vamos aprender a construir. Na página 176, fala que a Escola Bom Saber realizou uma gincana em que uma das tarefas era arrecadar agasalhos para serem doados a entidades assistenciais. As tabelas A e B a seguir apresentam o resultado de cada equipe e a quantidade total de item arrecadado pelas equipes. Então, na tabela A, nós temos a gincana da Escola Bom Saber. A equipe Tucano, Arara Azul, Beija-Flor, Tuiuiu e Bem-te-vi. Sendo que do outro lado nós temos a quantidade de pontos. A equipe Tucano com 55 pontos, Arara Azul com 40 pontos, Beija-Flor 35 pontos, Tuiuiu 30 pontos e o Bem-te-vi com 50 pontos. Na tabela B, nós temos a arrecadação de agasalhos na gincana da Escola Bom Saber. Os itens arrecadados: roupas, cobertores, pares de calçados. A quantidade dos itens, tá? 171 roupas, 114 cobertores e 95 pares de calçado, totalizando 380 itens, tá? Então, aqui nós temos o gráfico em barras. Para construir um gráfico de barras, nós teremos que ter um par, de esquadro, uma régua. Para iniciar, nós temos que traçar uma linha com dois eixos perpendiculares. Aqui, ó, perpendiculares é reto, tá? Ângulos de 90 graus, certinho. Depois, tá vendo? Duas linhas, uma horizontal, uma vertical. Depois, no eixo horizontal, tem que escrever ela escreveu, no caso, o nome de cada equipe. E no eixo horizontal, vertical, os pontos, a quantidade de pontos, tá? Mas primeiro, ela usou 1 centímetro para cada 10 pontos. Teve que fazer uma escala, no caso de 1 centímetro a cada 10 pontos. E foi 10, 20, 30, 40, 50 e 60 pontos. Depois, em cima de cada nome das equipes, foi construída uma barrinha. E em cima foi colocado o número de pontos que cada equipe fez. Ok? Olha só como que ficou o gráfico de barras. Não é difícil, tá? É bem facinho de fazer, mas tem que fazer com um par de esquadros para sair bem retinho, tá? Na página 177, nós temos os gráficos de setores. Lembra que são gráficos de setores? É aquele gráfico redondinho. Para isso, tem que calcular a porcentagem e calcular o ângulo, porque o gráfico de setores utiliza um círculo, Dentro dele ele é dividido de acordo com a porcentagem, tá? Então, foi utilizado, teve que fazer para cada um, certo? Quantidade de calçados, que é 95 pares, não é? E o dividido pelo total de itens arrecadados, que ó, 380 itens. Com isso, deu a divisão, Deu 0,25 e colocamos aqui, ó, dividimos por 100 para dar 25%. Vamos conferir os outros itens. Vamos fazer agora com os cobertores, tá? São 114 cobertores. Vamos dividir pelo valor total de itens arrecadados, que é
380. Dá 0,3. Vamos dividir por 100, ok? Para acharmos a porcentagem. Dividindo por 100, nós andamos 2 casas para a direita, não é? Vírgula aqui, 1, 2. Vírgula vira aqui atrás. Então, é 30%. Agora, vamos achar a porcentagem dos... Foram achados calçados, né? Agora, nós achamos dos cobertores, agora é das roupas. 171 dividido por 380. Quantidade de roupas, de peças de roupas, dividido pela quantidade total de itens arrecadados. Igual a 0,45. Vamos dividir por 100 para achar a porcentagem. Dividindo por 100, nós andamos 2 casas, ó. 1, 2. Então, 45%. Tá, nós já temos as 3 porcentagens de cada... A porcentagem de cada item arrecadado. Agora, nós temos que achar o ângulo para saber como que iremos dividir, né, o nosso círculo. Olha, para isso foi utilizado os 25%. 25 dividido por 100 é 25%. Então, nós usamos aqui em fração. Vezes 360 graus. Por quê? Porque um círculo... A volta inteira de um círculo tem 360 graus. Então, vamos achar 25% de 360 graus. Multiplicou 25 vezes 360, que dá 9.000 graus, dividido por 100, 90 graus. Então, agora nós vamos achar o grau de cada um daqui. E nós descobrimos a porcentagem. E aí. Então... 30% é igual a 30 dividido por 100. E 45% é igual a 45 dividido por 100. Ok? Então, vamos lá. 30% de 360 graus. Então, vamos. 30 vezes 360 dá 10.800. Dividido por 100, né? Porque aqui, ó, temos umzinho no denominador. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Posso cortar aqui, ó, os 2 zerinhos. Que nós temos exatamente 2 zerinhos no numerador e 2 no denominador. Então, eu eliminei eles e ficamos com 108 graus. Agora, vamos descobrir a quantidade de graus do 45%. Então, 45% de 360 graus. Eu vou botar umzinho aqui só para lembrar que tem um escondidinho ali, tá? Mas não precisa. 45 vezes 360 dá 16.200. Dividido por 100, não é mesmo? 2 zerinhos em cima, 2 zerinhos embaixo, cortei. Fica 162 graus. Se somarmos, ó, vai dar aqui 270 graus com mais 90 graus, 360. Ok? Tá, então feito isso, achando a porcentagem e achando o grau que vai ser dividido no nosso círculo, ela construiu o círculo com compasso e aqui, ó, é exatamente o meio certinho do círculo, tá? Colocou aqui, ó, o transferidor na marcação do meio e foi traçando aqui, ó, 90 graus, aí virou, zerou aqui no 90 graus e achou pra cá o 108 graus e o que restou é só conferir para ver se é 160 graus. Tá? Dividiu tudinho, coloriu os graus e colocou 25%, 45% e 30%. Ok? Também não é difícil, só tem que fazer umas continhas básicas. E por último, nós temos aqui o gráfico de linhas
na página 178. Aqui nós já temos outra tabela, tá? A tabela que apresenta o faturamento da empresa de Cláudio no primeiro semestre de 2018. Lembrando que semestre, 6 meses, ok? Faturamento da empresa de Cláudio no primeiro semestre de 2018. Então, primeiros 6 meses, de janeiro a junho. Aqui tem o valor que cada mês foi faturado. E para construir o gráfico, foi feito como o primeiro, tá? Como gráfico de barras. Traçado aqui a linha horizontal e a linha vertical. Na linha horizontal foi colocado os meses, na vertical foi colocado o faturamento a cada 1 centímetro. Também foi colocado, aqui não foi de 10 em 10, tá? Foi de 1000 em 1000, começando com 10.000. E depois foi usando uma régua, aí foi aqui, ó, janeiro, 14.589. Aí tá mais ou menos por aqui. Aí aqui foi marcado os pontinhos na direção aqui, ó, dos meses, os pontinhos de acordo com o que foi faturado. Depois só foi ligado os pontinhos. Bem tranquilo, o gráfico de linhas também, bem simplesinho. Agora, nós vamos lá para a página 183, falar sobre média aritmética e média ponderada, ok? Então, nós vamos falar aqui, ó, sobre média aritmética, tá? Fala que o professor de matemática aplicou o quadro de provas para seus alunos do primeiro semestre. No quadro estão apresentadas as notas de um aluno que um aluno obteve em cada uma das provas. No caso, a prova A, B, C e D, ele tirou 88,5 na prova A, 9,0 na prova B, 8,0 na prova C e 8,5 na prova D, né? E qual foi a nota média deste aluno no primeiro semestre? Para responder essa pergunta, vamos calcular aqui, ó, pegar todas as notas que ele tirou e vamos somar. E vamos dividir pelo número de provas. 4 notas, 4 provas. Então, simples assim, iremos pegar, somar todas as notas e dividir pelo número de provas. E vamos achar o 85, que foi o que ele tirou. Aí que diz que a média aritmética, que é o que nós acabamos de fazer aqui, de observar, é simplesmente a média. É calculada adicionando os valores e dividindo o resultado pela quantidade de valores adicionados. Aqui nós temos um exemplo, tá? Onde nós temos que tirar a média aritmética, ou simplesmente a média, do número 149, 180 e 120. O que nós vamos fazer? Somar o 149, o 180 e o 220 e dividir pela quantidade de números. No nosso caso, 3 números, não é? Que dá 549 dividido por 3. Dividindo 549 por 3, nós temos 183. Então, a média aritmética dos números 149, 180 e 220 é igual a 283. Vamos falar também na média ponderada, tá? No nosso livro, diz que no segundo semestre, esse mesmo professor aplicou outras 4 provas, cada uma delas com diferentes graus de importância, às quais atribuiu pesos diferentes. No quadro estão apresentadas as notas que um aluno obteve em cada uma delas. Então, no segundo semestre, a nota 80 na prova A,
com peso 2, a nota 70 na prova B com peso 1, nota 80 na prova C com peso 3, 85 na prova D com peso 2. Não tá focando. Focou? Aí. Ih, mas saiu a minha... Aí. Ok? Agora, na média ponderada, o que nós vamos fazer? Nós somamos o produto e nós somamos as notas, igual fizemos na média aritmética. Só que agora nós vamos multiplicar cada nota com seu peso, tá? E depois vamos dividir pela soma do peso. Aqui nós temos nota 80 peso, vezes o peso 2, mais a nota 7,0 vezes o peso 1, mais a nota 8,0 vezes o peso 3, mais a nota 85 vezes o peso 2, dividido pela soma do peso. Peso 2 mais o 1, mais o 3, mais o 2, que a soma do produto de cada nota com seus pesos deu 64 e a soma dos pesos deu 8. Então, dividimos e deu 0,8, 8,0 a nota do segundo aluno, do aluno no segundo semestre, ok? Virando a página, na página 184, tem aqui o quadrinho amarelo, certo? Que diz que a média ponderada, simplesmente... que a média aritmética ponderada, simplesmente a média ponderada, é calculada adicionando o produto dos valores pelo respectivo peso, dividindo o resultado pela soma dos pesos. E nós temos um exemplo, tá? Nós temos o número 18, 31 e 52, com os pesos 3, 2 e 4. Nós vamos achar a média ponderada. Como que nós vamos fazer, ó? Diz que, respectivamente, esses pesos, ele correspondem a esses números. Então, 18 vezes 3, mais 31 vezes 2, mais 52 vezes 4, dividido por 3 mais 2 mais 4, que são nossos pesos, ok? Então, vamos lá. 18 vezes 3 igual a 54. Vamos somar aqui, tá? 31 vezes 2 igual a 62 mais 52 vezes 4, que dá 208. Tudo dividido por 3 mais 2, 5, mais 4, 9. Que dá a soma de tudo isso aqui, dá 324 dividido por 9. 324 dividido por 9 igual a 36. Moda e mediana, ok? Lá na página 186, tá? Então, vamos lá. Moda. Na página 186, diz que no quadro abaixo estão indicadas em rol, tá? As alturas em metros dos estudantes que que conquistaram um campeonato de vôlei realizado na escola em que estudam, tá? Então, aqui nós temos a altura deles. 1,82 m, 1,83 m, 1,88 m, 1,90 m, 1,91 m, 1,93 m, 1,96 m, 1,98 m, 1,99 m. Nós temos 3. 2 metros, 2 metros e 4, 2 metros e 6, 2 metros e 9. Na mediana, é aquele valor que repete com frequência. Bota na moda, né? É aquele valor que repete com frequência. Então, podemos dizer que a moda
o que tá na moda, não, o que tá todo mundo usando, o que tá repetindo, que você olha todos os lugares e tem. Então, é isso aí. A moda é o que mais repete. É o número que mais repete, ok? Aqui diz que moda é o valor que ocorre com maior frequência em um conjunto de valores. Quando o conjunto de valores tem duas modas, é chamado de bimodal. Quando o conjunto de valores tem 3 modas, é chamado de trimodal, 4 modas, quadrimodal, e assim por diante. Já quando os valores de um conjunto são únicos e não se repetem, dizemos que o conjunto é amodal. No caso, quando não tem moda, tá? A de não ter. Então, aqui nós temos com a repetição, né? De 3 valores. Então, a moda, nesse caso, nas alturas dos atletas, dos estudantes, né, é 1,99. Aqui abaixo, nós temos a mediana, tá? Diz que a altura 180, que a altura 1,98 m é o que ocupa a posição central do conjunto de valores, aqui embaixo, tá? Ele foi organizado em ordem crescente, tá? Do menor para o maior. E com isso, nós podemos ver que o valor central, que ocupa exatamente o que está exatamente no meio, no centro, ele é chamado de mediana. Mediana, meio, ok? Aqui nós temos o 1,88. Como que podemos calcular isso? Vamos pegar aqui, ó, a quantidade de valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, aqui, vamos pegar a quantidade de valores, somar com 1. Por que nós vamos somar aqui com 1? Porque nós temos um valor ímpar, ok? Nós temos a quantidade de alturas aqui, de pessoas de alturas diferentes, um valor ímpar, tá? Então, somamos 1 e dividimos por 2. Então, 15 mais 1, 16. 16 dividido por 2, 8. Então, é a 8ª posição, tá? Então, 8ª posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tanto da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita. Ok? Então, essa é a mediana. Tá? Mas podemos também ter a quantidade de valores em um conjunto par. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alturas. 10 valores, ok? Para isso, o que nós vamos fazer? Vamos pegar os dois do meio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, os dois do meio. 1,96 m e 1,98 m. Então, aqui. Vou puxar pra cá, tá, gente? 1,96 m mais 1,98 m dividido por 2. Somando 1,36 e 1,96 e 1,98, nós temos 3,94 dividido por 2. Dividindo 3,94 por 2 dá 1,97. Essa é a nossa mediana, tá? Na página 187, aqui em cima, diz que a mediana é o valor central de um conjunto de valores organizados
segundo uma ordem. Pode ser na ordem crescente ou decrescente. Do maior para o menor, que é o decrescente, e do menor para o maior, que é a crescente. Né? Crescente, cresce, então menor para o maior. Quando um conjunto tem quantidade par de valores, a mediana é dada pela média aritmética dos dois valores centrais. E quando quando o conjunto tem quantidade ímpar de valores, a mediana é dada pelo número central, o número do meio, ok? Que no nosso caso aqui é 1,98. Então, a mediana é 1,98. Para ver qual lugar ele ficaria, nós acrescentamos 1, somamos 1 e dividimos por 2. Então, ele está na 8ª posição, que é o meio exato. Tô ficando doida, gente. Nós pegamos a quantidade de números, né, de posições, somamos com 1 e dividimos por 2. Aí nós achamos exatamente o local que está e descobrimos que neste caso aqui, com 15, né, com 15 alturas diferentes, a nossa mediana está na 8ª posição. E aqui não tem meio exato, porque nós estamos trabalhando com uma quantidade par. Então, pegamos os dois do meio, né? E dividimos por 2, achando o valor exato da mediana. E a moda é o tudo que repete com frequência. É moda mesmo, que vimos com frequência. Agora vamos ver pesquisa amostral e censitária, na página 189. Nós temos a amostragem aleatória, a amostragem sistemática e a amostragem estratificada. Ok? Então, aqui na página 189, diz que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realiza a cada 10 anos o censo, com o objetivo de descrever as características da população brasileira, como educação, trabalho, moradia, composição dos domicílios e também as características de caráter econômico. Nesse caso, como a pesquisa envolve toda a população, dizemos que se trata de uma pesquisa censitária. No entanto, pode ser impossível ou inviável ter acesso a todos os dados da população em relação de limitações de tempo ou de custo, né? Muitas vezes é mais vantajoso escolher uma parte dela, que chamamos de amostra, do que apresenta a população, uma parte da amostra, né, de uma parte da população, que nós chamamos de amostra, para representar a população como um todo, para realizar a pesquisa, tá? Nós vimos um pouco de amostra na aula passada, quando não tem como fazer uma pesquisa com todos os funcionários, a pesquisa é feita apenas com uma parte, que vai representar todos. Então, uma amostra é isso. Então, aqui, como visto anteriormente, a amostra deve representar proporcionalmente a diversidade da população, independentemente da quantidade de dados que ela tem. Para isso, existem técnicas especiais, a fim de selecionar amostras convenientes e que estejam de acordo com os objetivos da pesquisa. Tá? Aqui vem. Para explicar 3 técnicas de amostragem, vamos considerar novamente uma pesquisa de opinião, que é a festa de final de ano da escola. Nesse caso, a população são os alunos. Então, amostragem aleatória.
Ela também pode ser conhecida como amostragem simples ou acaso, tá? É aquela que se os elementos são sorteados, em que os elementos são sorteados e seria como uma caixa coletando o nome de todos os alunos para um sorteio de alguns. Quem nunca fez um sorteio assim dentro de sala? Para trabalho principalmente, certo? Então, nós temos aqui os alunos, 12 alunos, aí passa uma caixinha, um saquinho com o nome de cada um dentro e alguns são sorteados, ok? Então, essa é a amostragem aleatória, tá? Porque não foram escolhidos por nada, nem por idade, nem por local que mora, nem por nada. Não foram escolhidos por uma coisa, por alguma coisa. Foram escolhidos aleatoriamente. Quem sorteou nem sabia quem estava sendo sorteado, ok? Então, essa é a amostragem aleatória. Ou a amostragem simples, onde eles são os elementos da amostra são escolhidos através de um sorteio, ok? Na página 190, nós temos a amostragem sistemática, tá? Quando a população está ordenada segundo uma posição ou uma lista, os elementos são escolhidos conforme um critério ou fator de repetição. Por exemplo, com base em uma lista alfabética de todos os alunos da escola, a escolha dos alunos segue o critério de certa ordem. Por exemplo, aqui está sendo escolhido assim, um elemento pula 2, outro elemento pula 2, outra criança, né? No caso, nós estamos falando de uma festa de fim de ano da escola. Pula mais 2, outra criança pula mais 2. E assim iria continuar. Outra criança, mais 2, outra criança. E assim pegar todas as amostras, tá? Pega um, depois o terceiro. Esse é o primeiro, aí vem o terceiro, tá? Então, essa é a amostragem sistemática. Tem um critério, tem uma posição a ser escolhido, tá? E também nós temos aqui na página 190 a amostragem estratificada, quando a população pode ser dividida em estratos, ou seja, em subgrupos, tá? Escolhem-se indivíduos de cada subgrupo segundo outra técnica, como a aleatória, por exemplo, sortear um aluno do 6º ano, um aluno do 7º ano, um aluno do 8º ano e assim por diante. Então, a estratificada, ela pega um indivíduo de cada grupo, pequenos grupos, tá? Como na escola inteira, pode ser pegos alunos do 6º ano, do 7º, do 8º e do 9º, que são pequenos grupos. O 6º ano é um pequeno grupo, o 7º outro, o 8º outro, o 9º outro. E aí é sorteado um aluno de cada turma, ou seja, de cada pequeno grupo, para a amostra.